Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Python, né? E hoje então vamos iniciar aqui o projeto de estatística. Lembrando que hoje então vamos ver aí como fazer aí projeto de estatística simples, né? Sem ser aquela ali classe, tá? E aí hoje vamos ver aí como é que faz então para a entrada de dados, né? Para ele determinado entrada de dados, a moda, a média e a mediana, tá? E aí vamos lá, vamos ver como entender isso daí de uma maneira simples, né? Sem muitos rodeios, né? Como dizem por aí. Então vamos seguir, né? Para seguir do início, né? Para seguir do início. Então vamos lá, vamos fazer então para a nossa entrada de dados, né? Vamos botar aqui, entrada de dados. Então para a entrada de dados, vamos criar então o quê? A gente precisa então criar uma lista vazia, tá? Lembrando que a gente vai se basear no exercício que está ali, né? Que é os resultados baseados em uma escala de ansiedade para uma amostra de 9 sujeitos. São 67, 75, 63, 72, 77, 78, 81, 77 e 80. Aí para determinar aí então a moda, a média e a mediana. Tá? Lembrando que esse exercício eu tirei então da lista da UERJ, não da UFRJ, tá? Eu tirei da lista aqui da UFRJ, tá? Então essa lista aqui vem da UFRJ, né? Da lista de estatística aí da UFRJ, tá bom? Então vamos iniciar aqui para a entrada de dados, vamos seguir como a gente quer para n determinado número de dados, então a gente vai utilizar aqui o loop while. Mas antes disso, vamos ter que criar então aqui a nossa lista vazia chamada. Lembrando que vocês podem determinar o nome que quiser. Eu vou colocar dados. E esse dados, então, vai ser uma lista vazia, né? Porque não tem nenhum valor ainda. E aí, esses dados, então, vai receber aqui os valores, né? Então, eu vou criar aqui uma lista chamada, uma variável chamada valores. E esses valores, então, vão receber aqui um input. E esse input vai ser dado da seguinte maneira aqui, né? Então, vai ser digite os valores, certo? Então, feito esse input, daí o que eu posso fazer agora? Tem que adicionar, então, esses valores dentro de dados, né? Dentro da lista ali de cima. Para adicionar esses valores, a gente já viu a função append, né? Então, a função append serve para adicionar os valores dentro de uma lista. Então, eu vou escrever assim, ó, valores, dados, ponto append, valores. Então, vai ser o seguinte, ó, os dados vai receber então os valores, certo? E aí vamos entrar agora no nosso loop while. E aí vai ser eu vou utilizar então aqui while true, né? Enquanto for verdadeiro, aí ele vai adicionando os valores, tá? Então, enquanto for verdadeiro, aí então vai recebendo os valores aqui, tá? Mas aqui, para eu determinar então uma critério de parada, né? Porque no while true, eu preciso então de uma condicional que determina aí um critério de parada para eu parar o meu loop, né? Então eu vou criar um if se valores que eu digitar ali for igual a pare, né? Ou seja, se eu digitar ali pare ou stop, né? Faz aí. Então, o que ele vai acontecer? Vai break. Vai parar meu código. Então, ele não vai mais funcionar. Caso contrário, else. Caso contrário, então, repita aqui o que a gente colocou aqui em cima. Certo?
Vou clicar aqui. Tá? Bem simples, né? Bem simples aí. E aqui então, agora aqui embaixo vai ser o seguinte, ó. Aí eu vou printar a minha lista. Print tá. Pronto. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a primeira parte aí, ó. Ele demora um pouquinho para carregar. Ele demora um pouquinho para entrar. Tá indo. Vamos ver se foi aqui. Demora aqui um pouquinho aqui, né? Abrir o terminal. Aí vamos digitar os valores, né? 67, 67, 75. Então vou digitar os três primeiros, aí vamos ver se funciona aqui o par. Ó, funcionou. Mas só que tem alguma coisa, tá vendo? Ó? O par ele acaba entrando aqui na lista. Mas só que eu não quero que ele entre na lista. Aí como é que eu vou fazer então para retirar esse valor da lista? Para retirar esse valor da lista, eu vou utilizar aquela função que a gente viu, né, em listas, a função pop. Essa é a função pop, então ele vai tirar o último valor da lista, né? Porque eu não vou determinar qual é o índice, eu sempre vou querer o último valor, né? Então eu vou utilizar a função pop da seguinte maneira, então vai ser dados, ponto pop, né? Então aqui eu vou comentar aqui, ó, retira o último valor da lista. Tá? Então, essa função pop ela vai retirar então o último valor da lista. Quer ver? Ó? Vamos lá. E 5 novamente. Aí eu vou digitar então aqui os valores. Ó. 67, 75, 63 e agora eu paro. Repara que já não aparece mais o valor pare aqui, ó, né? O string aqui pare, certo? Por quê? Porque eu então retirei utilizando a função pop, tá? Porém, aqui, ó, ainda estão como string, né? Aí como é que eu faço então para reverter esse valor para inteiro ou float? Eu vou utilizar então aquela função dentro da lista, né? Que a gente já viu como é que faz, né? Aí eu vou utilizar então a seguinte maneira, ó. Vou chamar uma nova variável, então vai ser dados1 igual a lista. Aí dentro dessa lista vai ter o seguinte, ó, vai ter float, né? Porque pode ser qualquer valor. O float vai receber o índice i e aqui então vai ter um loop for para cada i em dados e só isso, né? Então isso aqui transforma os valores strings em valores floats. Então aqui, ó, transforma string em float, certo? E aí eu tenho que colocar também isso em uma ordem crescente, né? E aí para colocar isso numa ordem crescente, eu vou utilizar aquele sort, né? Que a gente já viu a função sort também. Então, para utilizar a função sort, eu vou escrever dados 1.sort, apenas isso. E aí aqui eu imprimo dados 1.
E aqui eu comento aqui, ó. Coloca valores em ordem. Pronto. Dá para comentar aqui para a gente não se perder. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então vamos lá. 65, 77, 12. Vamos botar aleatório aqui. E agora o nosso pare. Ó, funcionou, viu? Ó, já transformou a nossa lista que era de string agora em valores float. Não tem mais o valor pare. E transformou aí em ordem crescente aí também dos valores. Tá? Então, feita a nossa primeira etapa da criação de dados, vamos ver aqui a nossa... Vamos fazer aqui a nossa média. Lembrando que a nossa média aqui é média aritmética simples, tá? Por enquanto não é média ponderada. Então aqui, ó, vamos lá. Fazendo a média. Aumentando aqui, fazendo a média. Tá? Então, para fazer a média, no caso aqui, aritmética, né? Fazendo a média aritmética. Então, para fazer a média aritmética, eu vou pegar então a variável média. Vou montar aqui uma variável média. E essa variável média, né? Ela vai receber então o quê? Como é que é então o nosso cálculo da média? É a somatória então dos valores recebidos sobre a quantidade dos valores que eu tenho, tá? E aí como é que eu vou fazer aqui, ó? Como é que eu vou fazer essa soma? Como é que eu vou fazer essa soma então das médias, né? Essa soma das médias, então eu vou fazer posso fazer utilizando aqui então o loop for, né? No caso aqui então eu vou colocar a média zero, né? Receber o valor zero. E aqui então eu vou colocar um loop for in, no caso dados 1 para os valores aqui dos dados 1. Então aí eu vou fazendo aqui nossa somatória, né? E aí essa nossa somatória vai ser então média mais igual a média. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Print. Né? No caso, é a somatória da média. Né? Então, aqui primeiro vamos fazer a soma. Então, aqui em vez de ser nossa variável média, vai ser nossa variável soma, né? Soma. E soma. Aí depois a gente faz a nossa variável média. Porque a gente primeiro precisa calcular então a soma dos valores. Né? Vamos ver como é que vai funcionar? Vamos lá, se vai funcionar. Digita os valores. Vamos botar valores baixos para a gente poder 5, 2, 8 e pai. Deu zero. Ih, deu chabu. Não funcionou. Deu soma zero. Por que deu soma zero? Vamos lá, vamos entender aqui porque deu soma zero. Soma mais um. Vamos ver aqui. 2, 5, 3. Deu errado aqui. Vamos aí. 2, 5, 3.
Ele printou o último valor aqui. Ah, calma aí, calma aí. Tá pintando aqui o último valor. Eu não quero que pinte o último valor. Quero que ele pinte a soma. Então, pera aí. Calma aí, que é normal, né? A gente tem que então fazer devagarzinho, né? No caso é dado zoom. Soma é zero. Vamos ver aqui. 2, 5. Pintou 2. Não quero que pinte 2. Eu sei que tem dois valores. Ah, tá. Tá, já entendi. É que era para ter trocado ali a soma com índice ali, né? Vamos ver agora. Dá 7 a soma. Agora foi. Porque aqui, ó, para cada índice i dentro de dados 1, ou seja, cada valor do i vai receber então o valor dos dados 1, né? Da lista dados 1. Então aí eu tenho que botar a soma mais soma i. Agora sim. Agora sim. Então deu certo agora. E aqui então já temos a nossa variável soma, né? Feita aqui com sucesso. Agora sim a gente vai fazer então a nossa variável média. Então, a nossa média vai ser então o quê? Vai ser a nossa soma divididos então pela quantidade de elementos que tem na lista. Então, para a gente saber a quantidade de elementos que tem nessa lista, a gente vai utilizar então a nossa função len para ler então a lista. Len dados 1. Então vai ser determinado então pela média dos dados 1. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos digitar os valores ali, ó. 67, 75, 63, 72, 77, 78, 81, 77 e 80. E eu paro. Ah, esqueci de pintar o valor da média. Mas aqui já funcionou, viu? Funcionou direitinho. Só que eu esqueci de printar aqui a média, né? Print. Print média. Agora sim. Então vamos lá. De novo. Vamos lá de novo. 67, 75, 63, 72, 77, 78, 81, 77 e 80. E pare. E aí pronto, está aqui nosso valor da média aqui embaixo. Tá? Tá aqui a nossa média aqui embaixo. Beleza? Então esse aqui foi o cálculo da nossa média. Lembrando que depois a gente pode aprimorar, né, isso daí. No caso aqui a gente pode formatar da seguinte forma. A média e aqui botar aqui dois pontos, por exemplo, botar ponto formate, né, botar para das casas decimais e tal, né? Podemos fazer isso aqui também. E aqui também colocar da seguinte maneira, ó, o rol, né? Nosso rol, né? Lembrando que os dados em ordem é chamado de rol, né? Aqui também o ponto format
Aqui. Pronto. O rol de dados. E aqui eu posso pular a varinha. Só para ficar mais organizado. Tá? Quando eu boto esse barra contrária N, né? Eu estou pulando então uma linha. Tá? E aí, vamos lá? Vamos ver se funciona direitinho. Digite os valores. Vamos lá. 67, 65, 63, 72, 77, 78, 81, 77 e 80. Então aqui é pare. Funciona, mas deu algum problema aqui com a nossa formatação aqui. Deu algum problema aqui com a nossa formatação aqui, então com a média aqui. Era para colocar em 2 casas decimais, né? Mas não foi. Né? Estranho. Deixa eu ver se vai assim. Vamos lá. Setenta e dois, 77, 78, 81, 77 e 80. Aqui então para. Deu ruim aqui na formatação aqui. Depois aqui eu ajeito na formatação. Vou deixar então o ponto formato e-mail. Se alguém me lembrar como faz para colocar em as 2 casas decimais aí, só se eu botar aqui o ponto round, média. Aí se eu fizer isso, né, arredondar então para as 2 casas decimais. Aqui, deixa eu ver se vai. Vamos lá. 67, 75, 63, 72, 77, 78, 81, 77, 80. Agora foi. Então tem que botar, tô botando desse jeito aqui, né? Round, né? Para arredondar então a média para 2 casas decimais, tá bom? Então vai ficar desse jeito aqui. Agora vamos fazer aí a nossa. Deixa eu ver qual vai ser o próximo passo. Vou pegar aqui minhas anotações, né? Então, nosso próximo passo é fazer aqui na página mediana. Na página mediana, a gente precisa então saber a quantidade então, de elementos que tem na lista de dados 1. Então, vamos lá. Vamos criar uma variável chamada n. E essa variável chamada n vai receber então os valores da lista de dados 1, tá? Então, vai receber ali a lista de dados 1. Lembrando que ela tem que estar em sort, né? Ela tem que estar organizada em ordem crescente, né? Que no caso já está, né? Em ordem crescente. E aí, então, vou utilizar aqui no caso aqui, um if e um else. Só preciso disso. Né? No caso aqui está mediano. E aqui a nossa primeira condição vai ser o seguinte: se, né? Tá. Se a divisão, se n, né? Se a quantidade então, de elementos dá a divisão por 2 por resto zero, né? Lembrando que a nossa mediana, né? Tem aqueles 2 tipos, né? Quando dá divisão
o resto por 2, né? E quando eu tenho aqueles dois elementos, né? No caso, quando é par, aí eu pego dois daqueles elementos do meio, somo, divido por 2, e tem quando dá, então, os elementos ímpares, que eu só pego apenas os elementos ali do meio, né? Então, vamos fazer para a primeira condição ali quando eu tiver elementos pares. Então, eu vou pegar a quantidade de elementos e dividir por 2. Se for par, né? Ou seja, se o resto da minha divisão for 0, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que separar essas duas metades, né? Então, vou chamar uma variável de M1, né? Metade 1. No caso aqui, ó, metade 1 vai ser igual a quem? Eu vou pegar, então, dados 1, né? O valor de dados 1. E aqui, então, vou repartir em 2. Então, vai ser N barra 2. Então, eu simplesmente só peguei aqui e estou cortando ao meio essa lista em 2, tá? Pegando exatamente o valor da metade, tá bom? E aí eu tenho que pegar o outro valor do elemento da metade. Então vai ser pegar uma outra variável, metade 2. Tá. Outra variável chama metade 2. E essa metade 2 então vai ser dado 1 n barra 2, no caso, menos 1. Então ela vai ser, então, a barra 2 menos 1. Então ela vai receber, então, o elemento da metade anterior, certo? E aí agora eu preciso juntar os dois. Então eu vou criar uma mediana, uma variável mediana. Essa variável mediana, então, vai ser a soma da metade 1, metade 2. Então, vai ser, ó, metade 1 mais metade 2. Vai ser mais metade 2, divididos por 2. Simples assim. E aqui eu vou printar print mediana. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Vamos digitar os valores. Então, lembrando que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que essa mediana aqui é ímpar, né? Então, deixa eu botar aqui elementos pares, né? No caso, 1, 2, 3, 4. Só para ver se funciona. Então, a mediana, a média deu 12,5 e a mediana também deu 2,5. Então, funciona com elementos pares. Funciona tranquilo, tá? E como eu tenho aqui a soma 4 com mais 3 é 7, né? 7. Aqui 9 e 10. Então a média é 2,5, né? No caso aqui só tenho 4 elementos, né? Então, fazendo aí a conta, 10 por 4, né? Então dá 2,5. E a mediana, então, vai ser, ó, 3 mais 5. 3 mais 2 vai dar 5, né? Que vai ser esses dois elementos. Divididos por 2 também vai dar 2,5. Então tá correto. Tá? Tá correto aqui. E aqui, então, para a parte, então, do ímpar, né? Então vai ser else. Então, vou pegar um else. E esse else, então, vai me dar o valor aqui, ó. Mediana. Então, vai ser aqui. Vai ser só mediana. Vai ser, então, só mediana pura, né? Vai ser mediana simples. Igual dados 1. Né? Vai ser, então, só o valor ali do coisa ali. Né? Então, aqui, então, aí eu pego esse print aqui. Deixa ele aqui. E eu boto ele aqui embaixo.
Não, tiro ele daqui e coloco ele aqui embaixo. Então, o valor da mediana vai ser ou um ou o outro, né? Então, vamos ver. Lembrando que a mediana, então, é ímpar, né? Então, vai ser, ó, 67, 75, 63, 72, 77, 78, 81, 77 e 80. E pare. Ó, então, a nossa mediana, né, como é ímpar, ela vai receber, ó, no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai receber o valor número 77. Então, a mediana foi. Mediana foi direitinho, tá? Então, aqui eu posso formatar, fazer o nosso formate. Mediana. A mediana é tá? Então a mediana funciona, tá? Lembrando que, então eu vou deixar para a próxima aula, aí já que o vídeo ficou muito longo, então eu vou deixar para a próxima aula aí o cálculo da moda, tá? Vou rever aqui então o código aqui da moda para a gente fazer então na próxima aula, tá bom? Lembrando que nos veremos então na semana que vem, então com mais aí uma aula de Python. E aí eu vou trazer então esse cálculo da moda para vocês. Uma aula de Python. E aí eu vou trazer para não ficar muito longo aí o vídeo. Tá? Obrigado pela atenção.